Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ordem de prisão emitida pela ditadura de Nicolás Maduro contra Edmundo González, o legítimo vencedor das eleições de 28 de julho, e de como a ditadura chavista está se consolidando na Venezuela. Nesta segunda-feira, 2 de setembro, a justiça venezuelana acatou um pedido do Ministério Público para a emissão de um mandado de prisão contra Edmundo González, o opositor de Nicolás Maduro que, segundo as atas divulgadas, venceu a eleição presidencial do dia 28 de julho por larga margem. Segundo o Ministério Público venezuelano, que é importante lembrar, é diretamente controlado por Maduro, González ignorou 3 intimações para prestar depoimento perante a justiça, ausências que González justificou pelo receio de ser preso pela ditadura venezuelana, que o investiga por uma série de alegados crimes, como, por exemplo, usurpação de funções da autoridade eleitoral. Como muitos sabem, Nicolás Maduro e o CNE, o órgão eleitoral venezuelano diretamente controlado por ele, se negam a fornecer qualquer prova da alegada vitória nas eleições presidenciais do dia 28 de julho, com o Supremo Tribunal venezuelano indo ainda mais longe e colocando todas as atas em segredo de justiça. No entanto, a oposição, representada por Edmundo González e liderada por Maria Corina Machado, conseguiram ter acesso a 81% das atas, que foram digitalizadas e divulgadas em um site para consulta pública. Atas que, como referi, mostram a vitória de Edmundo González por larga margem. Portanto, para o Ministério Público venezuelano, Edmundo González não poderia ter feito isso, já que essa função era do CNE. Mas, como o CNE simplesmente se recusa a fazê-lo para justamente esconder a derrota de Maduro, a oposição foi lá e fez. A justiça venezuelana também acusa Edmundo González de crimes gravíssimos, como, por exemplo, sabotagem, terrorismo e associação criminosa, com o ditador Maduro acusando-o de criar grupos armados com o intuito de causar distúrbios no país. Acusações que a oposição rejeita, afirmando tratar-se de protestos e manifestações espontâneas da população, que é importante sempre frisar, votou em peso em Edmundo González, segundo as atas divulgadas. Essa ordem de prisão era vista mesmo como inevitável por muitos especialistas que acompanham a crise na Venezuela, representando um passo natural na escalada da repressão da ditadura chavista liderada por Maduro. A fraude eleitoral cometida na Venezuela é vista como uma das mais graves da história da democracia na América Latina. Uma fraude que, ao contrário de outras cometidas pelo mundo, não foi nada discreta. Quando um ditador, ou pretenso ditador, quer cometer uma fraude eleitoral para se perpetuar no poder, os métodos podem variar muito, mas geralmente envolvem ações discretas para não atrair muitas atenções, tanto interna como externamente. Uma das primeiras medidas visando a fraude eleitoral costuma envolver o afastamento da concorrência, algo que vimos acontecer, por exemplo, na Rússia, com Putin afastando ou prendendo todos os políticos da oposição que poderiam comprometer a sua vitória na eleição presidencial de março deste ano. Outro ditador que costuma fazer isso é o bielorrusso Alexander Lukashenko, uma prática que lhe garantiu vitórias presidenciais fraudulentas desde 1994. Nicolás Maduro também seguiu essa prática, afastando seus principais opositores, começando por Maria Corina Machado e a sua sucessora política, Corina Iores, que também foi afastada pelo regime chavista. Mas aquilo com o qual Maduro não contava foi com o trabalho de bastidor de Maria Corina, que conseguiu mobilizar toda a oposição à volta da candidatura de Edmundo González. Graças a esse tremendo esforço, todos os votos que seriam destinados a ela acabaram migrando para Edmundo González. Mas como as eleições já estavam muito próximas e como a candidatura de González já estava assegurada, Maduro não teve como afastar o seu concorrente que, como sabemos pelas atas divulgadas, venceu as eleições com mais do dobro dos votos recebidos por Maduro.
Diante dessa situação e ciente da derrota, a ditadura chavista entrou em modo de desespero, com Maduro começando a inventar desculpas das mais esfarrapadas, como por exemplo, um alegado complô liderado por Elon Musk e hackers da Macedônia do Norte, que, segundo o ditador, atacaram os computadores do CNE para impedir a divulgação das atas. E assim, consciente de que tinha sido derrotada, a ditadura chavista se apressou em anunciar a vitória de Maduro, se recusando, como eu disse no início, a fornecer qualquer prova dessa vitória, culminando em um autêntico show midiático, com Maduro entregando para o Supremo Tribunal uma ordem para que procedessem à investigação das eleições. Uma investigação que, como sabemos, resultou no sigilo de todas as atas e na declaração por aquele tribunal da vitória de Maduro, novamente sem apresentar nenhuma prova disso. E assim, sem atas, sem contagem de votos, sem evidências de nenhuma espécie, Nicolás Maduro simplesmente afirma que venceu, acusando de terrorismo eleitoral a todo e qualquer cidadão venezuelano que ousa duvidar dessas alegações. Alegações, é importante frisar, acompanhadas por uma fortíssima perseguição e repressão que já levou à prisão de mais de 2.000 pessoas, com a ordem de prisão de Edmundo Gonzalez sendo apenas o culminar de toda essa perseguição política. Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, tudo isso faz parte do plano de Maduro, que sabe muito bem que o tempo está jogando ao seu favor, principalmente por conta do silêncio do Brasil. Como muitos sabem, a fraude eleitoral na Venezuela foi denunciada por muitos países e organizações que se negaram a reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nas eleições. O Brasil, do presidente Lula, também não reconheceu a vitória de Maduro, no entanto, se recusa a reconhecer que houve fraude, limitando-se a pedir, vezes e vezes seguidas, pela divulgação das atas, algo que o Supremo Tribunal venezuelano já disse que nunca fará. Essa tática de empurrar com a barriga é muito benéfica para Maduro, que sabe que com o tempo essa fraude será esquecida. E assim, com paciência e perseguindo, reprimindo e prendendo opositores políticos, Nicolás Maduro vai se consolidando no poder, reforçando e perpetuando mais uma ditadura populista de esquerda na América Latina.